Fala aí, pessoal, tudo bem? Aqui é André Cunha, da Beer Mind. Estou aqui com o Hugo Padilha, da cervejaria Storm Brewing. Convidei ele aqui para bater um papo, a gente conversar um pouco sobre a história da cervejaria, um pouco sobre os rótulos, a gente entender um pouquinho mais aí sobre as cervejas, etc. Hugo, se apresenta aí para a gente, por favor. Conta aí um pouquinho quem que é o Hugo antes da Storm Brewing, né? O que que você costumava fazer, como que veio parar nesse universo aí. Ô André, cara, um prazer aí estar participando aí dessa gravação aí contigo. É bacana a gente ter a oportunidade de falar um pouquinho aí. Eu não sou muito de aparecer ali nos stories da Storm, de vez em quando mostro uma foto um pouco, é algo que eu precisando trabalhar um pouco mais também. Sei que o pessoal tem bastante curiosidade, né? É comum, né? Acho que saber quem tá por trás, né? Então, uma excelente oportunidade aí, pessoal, conhecer um pouco melhor, né? Então, né, Hugo Padilha, né? É, cara, a cerveja faz tempo que tá presente na minha vida aí. E acho que, como a maioria dos consumidores de cerveja artesanal, né? De uma cerveja diferenciada, eu, eu, eu lembro assim de já adolescente ainda, né? Como Mas a maioria de nós, né? é, eu ia às vezes, mercado, cara, até acompanhando minha mãe mesmo, cara, sabe? Tinha, né? E via muito, era muito comum antes, não eram todos os supermercados que tinham cervejas importadas, né? Mas o Pão de Açúcar era uma rede, assim, né? Fazendo um merchan, que sempre teve bastante rótulos, né? Uma E, variedade cara, boa, né? ficava interessado, assim. E só que no começo eu consumia muito Pilsen, porque não tinha muito conhecimento. Então era importado e na realidade acho que era o que mais tinha também, né? Sim, esse mercado de especiais, digamos assim, né? Não tão artesanais, mas especiais, que a gente fala. E comigo também. Eu quando comecei a comprar cerveja no mercado, eu lia os rótulos, nem entendia o que que era aqueles estilos, e era meio roleta russa, assim, sabe? Ah, deixa eu pegar uma dessa, uma dessa, e vamos provar e ver o que que gosta, o que que não gosta. Foi exatamente assim, cara. Eu via os rótulos diferentes, os países e comprava, mas a maioria era Pilsen. Tinha, acho que eu lembro, alguma Dunkel, alguma outra cerveja, assim, algo diferente de estilo, mas eu não tinha conhecimento nenhum, não. Mas eu gostava. E isso aí já foi bom para ir provando também cervejas diferenciadas, assim, de qualidade superior também, né? Mesmo sendo Sim. Pilsen, né? Que eu adoro, inclusive, né? Cara, e aí depois também, primeiro estilo ali diferente que fez abrir mais a mente foi a Weiss, né? A Weiss Beer, né, cara? Isso aí também é muito, muito padrão, eu acho, a maioria, né? Principalmente por ser um estilo, acho que assim, tinha facilidade de encontrar e era algo que você bebia e percebia assim, caraca, isso aqui tem um corpo diferente, tem um sabor diferente, né? Um pouco mais, Era. Nossa, não era foi. aquele Era amargo, não realmente era era, bem diferente, né, na época, assim. era Quer dizer, até encorpada. hoje, né, vamos dizer, né? Mas, Ah, assim, foi uma descoberta. E eu lembro que ia no restaurante, era muito comum ter Weissbier, né? De uhum. rótulo diferente, né? E foi assim que começou, né? O interesse e tal. Cara, mas aí eu, através de um amigo, cara, uma vez viajando no interior de São Paulo aqui, um amigo, a gente estava num sítio, ele chegou com uma chopeira, e aí ele falou assim: Ah, essa cerveja fui eu que fiz, cara. E aí eu falei: Pô, mas como assim, cara? Você que fez tal. E aí eu fiquei super interessado, eu já adorava cerveja, né? Uhum. É, e aí ele explicou tal, falou que dava para fazer em casa, falou assim brevemente. E em casa, assim, eu e meu irmão, a gente consumia cerveja, a gente gostava muito de vinho também. Meu irmão sempre foi mais do vinho, então consumia bastante vinho. Mas aí eu cheguei em casa com essa novidade pro meu irmão. Eu falei, cara, eu sei que dá para fazer cerveja em casa. O colega levou, né, diversos rótulos dele lá, os estilos diferentes e tal. E nisso aí eu já estava consumindo já outros estilos já, né, Já, nacionais, já tendo um importados. entendimento assim do que eram os estilos e tal, ou ainda Exato. naquela assim, Era muita superficial, experimentação? cara, assim, era Aham. superficial, né?
E aí ficou algo assim, a partir dali eu já comecei a estudar. Né? Ele falou para mim que tinha bastante material e tal. E aí o meu irmão falou assim na época, cara, isso aí é algo que a gente pode fazer ainda, hein? Ficou no radar, só que, sabe, foi a Uma vida anteninha ali. ligada É, ali, só ligou a tem antena, essa mas oportunidade aí. é. E aí esse meu amigo, Tiago, é do interior de São Paulo, de São José do Rio Preto, né? Eu fui outras vezes para lá e toda vez ele tinha cerveja dele, já era o padrão chegar lá, ter uma chopeira e às vezes mais que um bico, né? Mais que uma tap e era coisa linda, né, cara? E Uhum. aí foi acho que depois de uns 3 anos ali que eu realmente falei assim, não, agora eu quero ir atrás, cara. E aí comecei a pesquisar, aí entrei no mundo de estudar. Não tinha, na época, muita informação em canais de YouTube, como tem hoje. Sim, Isso aí foi meados de 2015. Não é tão distante, tão mas, cara, a distante. evolução foi brutal, né? Mas Assim, se do mundo pensar, digital, tudo, né? além do digital, eu acho que se pensar até dentro do universo da cerveja, tipo assim, cara, 5 anos é uma coisa que faz bastante diferença. 5, 6, 7 anos aí. Basicamente, assim, Exato. aqui no Rio de Janeiro, as principais cervejarias artesanais aqui têm 7 anos. Então, assim, se a gente É, pensar nesse espaço de tempo, cara, antes disso era comprar Vice no supermercado. Era comprar. então, foi exatamente assim, como eu falei, eu comecei a estudar, né, vamos colocar aí, seria ali para 2015, por aí, né, mas ali eu já estava entendendo bastante de estilos, já estava provando, já tinha IPA, né, Uhum. muita IPA, assim, tinha aprendido, era na época aquela IPA bem caramelão, né, Sim, é, mais maltada e e isso foi amarguinho. exatamente, né, mais aquele estilo West Coast, Não, mais padrão caramelo, assim, né? é. Vamos dizer. Cara, aí eu comecei a estudar muito. Aí eu falei, não, vamos para cima, tal. Meu irmão estimulou. Entrei ali em 2016, cara, mas assim, num ritmo frenético de estudo, assim. Achei cursos online, gratuito, sobre produção de cerveja. Aí eu ficava. Mas uma pergunta, quando você começou a cair para dentro do estudo, já era com um cunho, tipo assim, uma visão de negócio ou apenas tipo hobby, quero fazer minha cerveja em casa ou alguma coisa assim? Não, era só hobby mesmo, cara. Só Era porque hobby, né? Só eu para. gostava, assim, eu gostava de provar, né? Tinha esse lance de gostar de consumir uma cerveja diferenciada, assim, né? Comecei a ver esses tantos estilos que tinham, sabores, e aí eu falei, pô, se eu posso fazer isso, cara, vai ser maravilhoso, né? Quando você faz, você entende mais o processo e acaba entendendo melhor as nuances de cada estilo, né? Tipo, Exatamente, cara, exatamente. Aí foi algo que eu, assim, fiquei maravilhado de cara, assim. Só nos estudos eu já comecei ficar maravilhado, né? Assim, falando, até agora eu vou falar um pouquinho assim, né? Eu, como profissional, de profissão, né? De hum. formação, não sei se a gente ia chegar nesse momento aí. Sim, sim, eu acho bacana, porque eu vejo que às vezes tem uma galera que era um ramo totalmente nada a ver, mas que por paixão tinha coisa de cerveja. É engraçado como que os mundos se cruzam depois, assim. Exato. Aí, assim, eu de formação eu sou enfermeiro, cara. Olha lá. Então, Porque tem uma galera trabalhei. que às vezes vem da culinária ou alguma coisa assim, que tá num universo mais correlato, mas tem uma galera às vezes que é tipo o É, é extremo bem, le- oposto. é bem interessante isso, né? E aí, assim, minha formação como enfermeiro, eu trabalhei 12 anos em hospital, cara. Trabalhava, era intensivista, trabalhava em UTI, trabalhei inclusive em UTI neonatal. Tenho uma das minhas especializações é UTI neonatal e pediátrica. Trabalhei com bebezinho, criança. Tive Maneiro. especialização em UTI adulto também e trabalhei em hospitais aí de grande porte de São Paulo, né? E aí, na época, eu comecei a estudar e aí tinha bastante coisa ali que eu já tinha visto, assim, né? Na Hum, faculdade e tal, né? Alguma coisa, né? Do sim, processo, você alguma entende coisa ali, de né? química. Exato.
E aí foi bem interessante, assim, né? Ver tudo isso, né? Estudando, né, cara? E aí, falando, eu fiquei fissurado, cara, no estudo. Eu estudava todo dia, cara. Era algo que era todo dia. Cara, eu Dá acordava prazer. pensando em cerveja, cara. Acordava pensando em cerveja, em ver um vídeo, em estudar. Aí comprei livro. E assim, eu fui muito a fundo, cara, no início ali do estudo. E aí eu vou falar para você, eu passei 6 meses estudando, assim, todo o processo, aí vendo alguns vídeos no YouTube sobre, né, eu lia no livro, lia em algum artigo e tal, e aí ia tentar entender como que era a prática, né, aí colocava um vídeo no YouTube e tal, e aí fui vendo ali, fui entendendo, né, fazendo essa correlação aí. Foi muito bacana. Aí eu falei, poxa, eu já estou entendendo como que funciona tudo, né? Agora vamos partir para equipamento e tal. Aí fiz um levantamento de tudo que ia precisar, de equipamentos e tal, e aí comecei a pesquisar valores e tal, aí passei para o meu irmão. Foi um investimento alto, cara, no início, porque a Uma gente já quis graninha que fazer gasta. com equipamento legalzinho, assim, mesmo caseiro, mas a gente já foi para uma single vessel, de inox, e aí já vi, puxa, vamos comprar logo 2 geladeiras e não sei o quê. Aí a gente ia dividir lá, mas eu sei que deu um bom valor. Aí eu mostrei pro meu irmão e falou, ô louco, cara, assim, é tudo isso mesmo. Aí eu falei, cara, já vamos fazer um negócio legal, com ajuste fino, sabe? Poço térmico nos fermentadores, controlador de temperatura, assim, como deve ser feito, bem feito, né? Vamos dizer, né? E acaba que se fazendo até esse planejamento de equipamento, visando já ter uma produçãozinha legal, é bom pelo lado de às vezes você não ter que comprar uma coisa muito de entrada e daqui a pouco tem que gastar de novo, puta, essa aqui eu tenho que pegar uma coisa um pouco melhor e tal. Acaba que você gasta Isso duas mesmo, viu, vezes, André? né? Foi bem isso, cara. E aí eu conversei com aquele meu amigo lá do início, né? Também fui Aham. falando, então ele já tinha também dado umas orientações nesse sentido, né? Pegar um Mas até feedback de então, quem estava já com a experiência ali, né? isso. E foi bacana, mas assim, eu só tinha ele também como referência, eu não conhecia ninguém que produzia. Uhum. Naquela época, assim, não tinha tanta gente produzindo em casa, assim. Sim. Do meu círculo de amizade mesmo, não tinha ninguém próximo que falava e tal. E aí compramos, cara, e aí foi muito bacana, que eu fiz a primeira cerveja, foi uma American Pale Ale, single citra, já, já foi logo no que sei que seria, né, excelente ali de lúpulo e tal, né? E, cara, a O cerveja arroz com ficou feijão, né? muito boa, velho. Mas, assim, eu fiquei impressionado na hora que ela ficou pronta, cara. Eu falava, nossa, não acredito. Tipo assim, ela tinha ficado melhor do que a maioria que eu tava consumindo, sabe? Assim. Pô, e de primeira, né? Porque eu nunca fiz cerveja. Eu nunca fiz curso nem nada. Mas o feedback que eu tenho de toda a galera que eu tenho contato, assim, que faz, é que todo mundo fala assim, cara, a primeira vai ficar ruim, a segunda vai ficar já um pouco menos pior, aí depois você vai ajustando, até daqui a pouco você fala, tô fazendo a cerveja aceitável. E, pô, Ah, primeira vez que eu vejo então, falando assim, pô, acertei de primeira. Mas acho que isso é um cara, reflexo também dessa parte que você falou, que ficou mó tempão já de estudo e etc, né? Ter o exatamente. conhecimento, Isso acho aí que faz muita diferença, cara. E hoje em dia eu iniciei vários colegas já que não sabiam nada, sabe? E, e foi muito bacana ver que realmente foi assim. Os caras fizeram tudo igualzinho ali. Acompanhei, às vezes, uma, duas braçagens e tal. E uhum, depois, quando na primeira dos caras, já foi, sabe, faz um certeiro, resultado assim. legal ali. Mas é isso, né? Ensinar direitinho, enfim, como eu falei, estudei bastante ali, e aí fiz Sim. tudo com ajuste fino, né? Controle de temperatura, tudo certinho, enfim, como mando o figurino ali, né? E a cerveja ficou maravilhosa. Meu irmão, quando provou também, ficou encantado. A gente, caramba, eu lembro assim que tinha. Aí dentro disso eu conheci, eu comprei uma máquina, né? Single Vessel, que tinha um grupo que só de quem tinha aquela máquina igual, né? Que era para Uhum, trocar experiência, um ensinar o outro ali sobre o equipamento e tal, né? uhum. E tinha um pessoal que já tinha algum tempo, produzia, né, algum tempo. E aí um dia um desses, um colega desse do grupo, ele morava
em Barueri, mas ele foi para Santo André, e aí ele falou assim, tô indo aí para Santo André, eu morava em Santo André na época, né? Eu morei a vida inteira lá, praticamente, no ABC Paulista, e aí eu falei, cara, vem me visitar aqui e tal, você vai tomar minha cerveja. E aí ele foi, e quando ele provou, ele falou, você tá brincando, cara, que essa aqui é a sua primeira cerveja. Ele falou, porra, eu demorei pra caramba, apanhei. Ele falou, eu não, ainda, acho que ele, se eu não me engano, ainda ele falou assim, não sei ainda se eu tô fazendo uma cerveja nesse nível e tal. Mas foi interessante, eu achei, fiquei super feliz, e aí falei, pô, agora eu tenho um feedback de quem realmente já é do meio, né? Porque às vezes você dá para um colega, pessoal que não tem muito paladar, você não tem muito parâmetro, né? Sim. E às então vezes até por ter uma proximidade, o feedback é positivo, meio que para aquela... Ah, brother, pô, tá maneiro, né? Mas não necessariamente é algo que ficou legal. Teve um lance legal que um dos amigos mais próximos meus, né? O pessoal, assim, não era ainda assim consumidores ávidos de cervejas artesanais especiais, mas eu presenteei os amigos, né? E aí um deles falou que estava tomando na casa dele, e aí a mãe dele, ele falou, o Hugo produziu essa cerveja, quer um gole, mãe? Aí ela tomou e ela falou assim, e depois ele me contando, né? Nossa, mas tem maracujá aqui dentro? Ele colocou maracujá, e na época o Citra tava assim, um maracujá explosivo, assim. Uhum. E aí ele falou, não, mãe, é do lúpulo, enfim, assim, né, que eu tinha explicado também. E aí foi, então, assim, bem interessante pegar esse tipo de feedback de quem é leigo, né? Sim. E tal. E cara, e assim, aí foi assim, uma abraçagem atrás da outra, cara. Eu ficava abraçando muitos estilos diferentes, eu fui viajando mesmo, assim, pelo universo das escolas cervejeiras, e aí fui me aprofundando na produção ali. Cara, foi uma época muito boa, eu tenho, assim, excelentes lembranças, assim, foi uma fase bem bacana, assim, cara. E fissurado, sabe, no universo da cerveja. Eu fui cada vez mais ficando mais fissurado, consumindo mais conteúdo mesmo. Então, assim, tudo que eu via a respeito de cerveja, se eu via um livro, se eu via alguma coisa, blogs, fórum, fiquei participando. Então, foi bem bacana isso daí, cara. Uma pergunta. Na hora que você falou que começou a abraçar de vários estilos e escolas diferentes, assim, ia sempre baseado, assim, pelo seu gosto? Tipo assim, esse estilo aqui eu gosto, vou fazer. Ou, às vezes, uma parada assim, cara, isso aqui bebi poucas vezes, mas deixa eu testar aqui para ver como é que é o estilo. Como que é essa... Sei lá, porque às vezes só de seguir a receita, será que vai dar certo? Ou precisa ter um hora-copo do estilo para poder ter um parâmetro bom? Como que é a tua percepção disso? Assim? Então, André, eu fazia no começo eu realmente fui fazendo mais para o meu gosto pessoal, né? Sim, para Principalmente eu consumo, tava, né? isso, voltado um pouco mais para a escola americana, né? Eu já estava bem Hipeiro. fissuradão em IPA, né? Então, realmente, cara, aí era o que eu mais produzia. Só que assim, eu estava fazendo às vezes 2 braçagens por mês, assim. Então eu estava fazendo bastante coisa. E aí eu fui. Era uma época que eu consumia muita cerveja, assim, no geral, digo, como uma maneira de aprendizagem mesmo, né? Então, eu estava ali, exatamente como você falou, acumulando hora-copos. Eu comprava muita cerveja, cara. É uma época que eu investi muito, assim. Já vinha de um tempo, na realidade, desde o estudo ali, né? Mas a partir do momento também que eu comecei a produzir, era assim, foi um investimento bem legal que fui fazendo, e aí assim, eu ia abraçar um estilo, eu escolhia, e aí eu ia pegar cervejas de referência também, justamente. Era isso que eu tava pensando, sei lá, vou fazer uma Red Ale, cara, deixa eu comprar umas 3, 5 Red Ale aqui para eu ter um padrão em mente, né, quais são as principais características, o que precisa ter. Sim, foi isso mesmo, cara, eu fui bem metódico eu sou bastante metódico também nessa parte de produção e de querer fazer um negócio realmente, né, como deve ser, e aí eu queria referências, então, sabe, fui por um caminho que eu tinha um script todo ali definido, vamos dizer, para chegar num nível legal, né? Puxa, cara, foi muito bacana, fiz de tudo, assim, belga, inglesa, alemã, rapidinho, cara. Se eu falar para você, a minha segunda receita foi uma Pilsen, cara.
uma Bohemian Pilsner. Coisa que às vezes o pessoal, né, quando iniciante no mundo das panelinhas, eles demoram às vezes, né? O pessoal acha, sempre tem aquele negócio que Pilsen é difícil e tal. É, isso que eu ia falar. O que eu escuto falar é que uma Pilsen bem executada é difícil de fazer, porque o defeito fica muito fácil de detectar, né? Exato. Fica assim, mas é aquilo tudo, né, cara? Se você fizer tudo direitinho, não é para dar Sim. certo, né? Então, foi ali que foi bacana ver isso. Eu falei, puxa, na segunda receita eu fiz uma Pilsen, ficou bem legal. E, inclusive, foi porque, assim, ia ter um evento, um aniversário, ou era do meu irmão, da família ali, né? Minha cunhada, alguma coisa. E É um aí estilo a que gente ia Malbec numa chácara. é um estilo que todo mundo É, aceita melhor, né? Também, se chegar lá com uma exato, IPA isso amarga, alguma mesmo, coisa, a galera faz isso um mesmo. bico. Aí nós já tínhamos comprado chopeira, já tava tudo, quer dizer, o negócio só vai aumentando, né, quando você está investindo em produção de cerveja, né? Aí a gente já tinha chopeira, aí a gente alugou uma outra, aí eu fiz uma APA e fiz uma Bohemian Pilsner. Foi muito legal, cara, ter duas, sabe? Aquele sonho ali de Uhum. todo iniciante e outra, sonho da gente mesmo, querer chegar no aniversário e ter duas TAP lá, né, para tomar o dia Sim. todo. Coisa boa, né? Então foi bem legal tudo isso aí, cara. Começou assim, cara, começou assim, então, né, falando um pouco, o hobby, né, É, isso que eu ia falar. Até e então a gente está falando da tua experiência com a cerveja, né? Como é que foi a sua entrada e tal, mas por enquanto estava só de hobby e lazer. E aí, quando exato, que você ligou a chave assim, cara, vamos montar um negócio a partir disso, assim, como é que foi essa planejamento, transição de é, vida, né? sim, demorou um pouquinho de eu pensar em empreender. Os amigos que eu oferecia cerveja ali no começo, como uma cortesia, né, um agrado para os amigos, eles começaram a querer comprar minha cerveja, né? É a história de muitos, Sim. né, cervejarias aí, né? Eles começaram a querer comprar e eu falava assim, puxa, cara, não, eu não vou vender porque eu tô fazendo só para o meu consumo e se eu vender eu vou ficar sem. Eu divido com meu irmão, não tenho muita produção e tal. Aí o pessoal, não, pô, vende aí, eu não quero uma só, não dá nem graça, não sei o quê e tal. E aí eu falei, puxa, meu, mas não, quem sabe mais pra frente? Aí deixei, né? E aí presenteava, e aí eles começaram a me azucrinar ali, cara, vamos dizer assim, no bom sentido. Eles, pô, vende aí umas pra mim, cara, não sei o quê, só dessa vez, não sei o que lá. Aí eu cheguei e falei assim, puxa, cara, se eu produzir um pouco mais, cara, eu vendo umas garrafinhas ali para os meus amigos, porque nunca a ideia foi ganhar dinheiro com a venda dessa cerveja artesanal. E aí eu falei assim, mas eu pago a minha produção, né? E aí Uhum. tô tomando cerveja boa e quase de graça ali, né? Entre aspas, né? Tô monetizando o negócio e foi assim, cara. Eu aumentei a produção e comecei a vender para os amigos, cara. Isso daí tranquilo, sem, que nem eu falei, só para pagar ali o que eu consumia e tal. E só que nesse meio termo, nesse meio tempo ali que eu comecei a fazer cerveja caseira, eu comecei a participar de grupos cervejeiros e comecei a conhecer, né, muitas pessoas do meio, né, cervejeiros caseiros, e aí começaram a aparecer alguns colegas que já, né, conheci pessoas que já estavam empreendendo, né, Uhum. e que nem eu falei, eu sempre tava muito focado nisso, ligado nisso, sim, eu comecei a me dar conta que era uma área que tinha um potencial de crescimento muito grande, né? Eu vinha acompanhando estudos, análises, né? Que o pessoal vinha fazendo também, né? Do crescimento da cena de cerveja artesanal no Brasil, né? Com comparação com os Estados Unidos, né? Que sempre foi uma referência ali. E aí Uhum. na época, eu lembro assim que era 1%, cara, o mercado de cerveja artesanal no Brasil. Então, e nos Estados Unidos já era algo em torno de 10%. Então a gente tinha todo esse crescimento. Aí eu falei, puxa, né, cara, tem muita coisa aí para vir. E rolando, começaram a aparecer diversos eventos, né, de feiras de cerveja artesanal e enfim, o mercado de cerveja artesanal começou a crescer muito, né? Essa E, pegada e dos aí, food trucks também, que chegava junto isso.
Isso mesmo, isso Coisa de mesmo. gastronomia com cerveja, evento só de cerveja. Isso mesmo. E Ah, aí eu comecei a ver tudo isso e eu consumia muita cerveja artesanal também nos lugares. E aí eu também via que faltava muita cerveja assim, de qualidade superior, né? Tinha muita coisa ali que não estava legal, estava mais ou menos. E aí, de vez em quando, a gente se deparava com cervejas mais superiores. Então, assim, eu comecei a ficar muito observador, assim, comecei a enxergar esse potencial aí, né? E algumas cervejarias também começaram a despontar mais, né, na cena cervejeira, né? Algumas cervejarias que ainda hoje estão, né, em nos topos posição ali. muito boa, né? Isso. Ah, Eu lembro da Everbrew, né? Quando despontou, né? E aí veio com as New Dogma Englands, que também, a há muito Dogma era tempo, uma está sempre, referência, sempre se exatamente. mantendo por cima ali. Eu tinha como referência muito a Dogma mesmo, e aí depois veio a Everbrew, né, Uhum. com as New Englands, que foram, puxa, assim, impactante, né, cara, quando eles vieram com as New Englands, né. E aí essa daí foi um trabalho, porque aí eu queria fazer a New England e apanhei pra caramba, cara, como É. caseiro. E aí a vontade começou daí, viu, André, falando, cara. Eu Uhum. enxerguei um mercado, um potencial, e falei, ficava de olho, sabe, assim, puxa, né, cara, eu apaixonado pela cerveja artesanal, eu falava, puxa, se trabalhar com isso deve ser bacana, né, cara? Com De um certeza. hobby virar uma profissão, né, vamos dizer assim. Viver disso. E aí teve um momento interessante que meu irmão se mudou para o Ceará, cara, para Fortaleza. E quando ele se mudou, eu perguntei lá sobre cerveja e tal. E ele falou assim, cara, aqui a cerveja artesanal tá engatinhando, assim, tem muito pouco e tal. Aí comecei a dar uma pesquisada na internet, o que tinha por lá, né? Aí eu já sabia das 5 elementos e tudo mais. Aí ele falou assim, cara, o que você acha da gente empreender aqui? Aí eu falei, puxa, pô, bacana, né? Só que assim, cara, eu tinha emprego estável, né? Eu tava bem Uhum. estabilizado aqui, você fica assim, né? Pô, não sei, né? Mas aí eu falei assim, cara, Sair eu daquela topo. zona de conforto, né? Sempre é difícil, né? E aí meu irmão falou assim, cara, vamos para cima disso aí. Ele tinha o trabalho dele lá e tal, mas ele também tava afim de empreender. E aí eu falei assim, ah, cara, então vamos. E aí falei assim, para eu tocar algo que era, a gente tava pensando em um brew pub na época, né? Falei assim, para eu tocar algo desse nível, né? Só com o meu conhecimento de caseiro, por mais que eu fazia cervejas boas, não tinha o conhecimento para tocar uma fábrica, assim, né? Mesmo Sim, pequena, né? Conhecimento de indústria, né? E aí sim. foi onde eu decidi ir atrás de me especializar na área, né, também. E aí eu procurei o ICB, cara, aí fiz tecnologia cervejeira avançada no ICB. Então aí foi isso, partir para uma formação, né? Só que nesse meio tempo aí, que eu estava estudando e tal, eu conheci a minha esposa, cara. E aí a gente se conheceu. O plano de ir para o Ceará foi abortado por um amor. Ai, Um ai. bom motivo. Com Deu uma certeza, cara. ancorada. Com certeza. Aí eu falei para ele, ah, cara, eu não vou mais não, viu? Falei, Ah, e tá. A esse ideia de abrir o Brew Pub, então, era de abrir lá. era para abrir lá, cara, em Fortaleza. Uhum. E aí eu já estava fazendo curso e falei, puxa, eu realmente eu quero empreender, né? Não sei o momento certo, eu vou achar o momento certo, né? Já tinha sido Mas picado pelo bichinho. isso, foi isso aí mesmo, André. Foi isso aí, cara. Aquela coceirinha que fica ali, porra, já. Cara, aí assim, né? Puxa, falando bastante coisa aqui, mas legal, né? E aí assim, cara, aí eu e minha esposa a gente decidiu que íamos casar e ela morava em Campinas. E aí ficou combinado que eu viria para cá. Já estava frequentando um tempo aqui e tinha gostado muito da cidade. Aí eu vi que a cena cervejeira aqui era muito forte, cara. Que a cerveja artesanal, assim, já deu para perceber que já tinha chegado a até mais tempo que São Paulo mesmo, sabe? Uhum. Era um polo bem bacana aqui. Eu já vinha acompanhando também, aí para você ver, né? Eu vinha acompanhando todas as aberturas dos brewpubs em São Paulo, cara. Quando a trilha, quando a trilha abriu o brewpub, cara, eu fui logo na inauguração lá. Então, assim,
tava muito, muito voltado a entender mais. Como que funciona o mercado mesmo, né? Não só beber a cerveja, com uma Isso, visão já mais de business. isso mesmo. Aí eu Uhum. fui na Dogma, quando a Dogma inaugurou também. Então, assim, fiquei sabendo, já puxa, já fui lá, sempre de olho, né? Aí me mudei para Campinas, cara. Nisso que eu me mudei para Campinas, eu já não estava mais atuando como enfermeiro. E aí minha esposa me deu muito apoio também, cara. Ela falou assim: olha, a gente, né? Você vai vir para Campinas e tal. Foca então agora, né, no negócio, né? Já Ela que vai falou, virar a página, vira. isso A hora é mesmo. agora, né? Se não Eu for agora. tinha conhecido um pessoal aqui também que é da cena cervejeira, que estão produzindo excelentes cervejas aí, estão no topo aí da cena também, daqui da região. E Maneiro. aí, então, assim, aos poucos eu fui conhecendo muita gente que estava nessa cena, né? E aí eu já estava mais agora para o final, eu estava bem definido, né? O público que eu queria, o plano de negócios assim já estava bem estruturado, sabe? Uhum. Então eu já tinha definido que eu ia abrir a Storm, porque realmente ia ser para uma cervejaria high-end mesmo, que era esse padrão que eu queria ter e tal, esse público-alvo específico, né? E aí aqui eu comecei a realmente assim, né, trabalhar mais em abrir a Storm, né? Quando eu cheguei em Campinas, né, que foi em 2019, né? É isso que eu ia Isso mesmo. perguntar, a data mais ou menos. 2019, bem Foi em recente. 2019 que eu comecei a me organizar, assim, né? Uhum. Cara, aí tem uma coisa, eu tenho uma passagem bem interessante. Você tá com cerveja aí? Tô com sede aqui, cara. Tô. Eu também. Eu ia te perguntar, Falando pra caramba também. é, eu tô com tanto a Melting Glaciers quanto a Sakura Blossom. Qual que você Ah, eu vou. sugere abrir primeiro aqui? Puxa, se você for tomar as duas, aí. Não sei Ah, se eu vou aguentar tomar as né? duas. Ó, eu vou Vai nessa? na Então eu vou Melting abrir a Glacier. outra, porque aí a gente consegue no vídeo ver o visual das cervejas e tal. Show. E a gente Show. conversa um pouquinho depois sobre elas. Maravilha. Ó, vou mostrar o rótulo aqui para a galera. A Show, Imperial show. Sour com cupuaçu e amora. Fiquei bem contente com o resultado, hein? Vou dar um spoiler aqui, viu? Diga. Ó, saúde aí. Aqui, ó. Saúde. Aqui o spoiler, ó. Ah, o copinho. Copinho, cara. Pô, ficou Então, maneiro esse, o hein? pessoal vem pedindo Ele, muito aí. ele é um pouco menor do que aqueles padrões ou é impressão minha do vídeo aí? Exatamente, cara. Ele é um copo de 195 ml, cara. Que é um mimozinho, cara. Eu tava olhando Tô... aqui, eu falei, pô, ou ele tem um mãozão, ou... Não, tô apaixonado aqui por esse copinho. Muito maneiro. Saúde aí, cara. Ah, muito bom. O pessoal vinha Nossa, pedindo muito copo, aí só aproveitando só, André. O pessoal vinha cobrando muito. A gente tinha feito uma taça quando a gente lançou a primeira cerveja. eu lembro. Foi uma E Riche, se eu não me engano. Não foi? isso. E aí o pessoal vinha pedindo muito copo, tanto os Era uma consumidores. taça tipo Brunello ou Tecu, É uma alguma... Brunello. uma Isso, uma Brunello. Brunello com a logomarca folhada a ouro nós fizemos na época, Uhum. que até porque era RIS, então para parecer legal, né, a logomarca ali. Fazendo um parêntese aí nesse assunto, eu lembro que eu conheci a cervejaria, né? Eu ia dizer você, mas na verdade conheci a Storm, porque assim, eu que fico na parte de curadoria das cervejas que vão entrar lá na loja, então eu fico meio que antenado de Antep, de Instagram, uma galera do meio cervejeiro. Eu lembro que uma vez eu vi, começou a ver uma lata preta de Riz, e eu tava, pô, não conheço essa cervejaria. Aí entrei lá no Instagram, achei, aí eu peguei o contato, acho que eu mandei um inbox, alguma coisa assim, pedi o contato, aí quando eu fui falar com você, pô, cara, já acabou, não sei o quê, eu falei, pô, Foi.
Acabou de Foi isso lançar com mesmo. uma RIS, que eu acho que não é algo tão trivial assim, né? Para ser um primeiro estilo de cerveja de uma cervejaria, geralmente vai tentar ir com um estilo um pouco mais fácil de entrar no mercado. E, pô, em pouco tempo já tinha esgotado. Pelo menos, assim, não sei quanto tempo tinha lançado, mas quando eu me liguei, deixa eu ver, pum, já tinha. E eu lembro que eu tinha visto com a tacinha, que eu achei linda. Eu ia falar, pô, vamos pedir umas caixinhas e com uma tacinha dessa que dá para formar um kit legal. Um kitzinho. É, foi isso mesmo, cara. Foi bem bacana. Depois a gente, né, qualquer coisa a gente entra aí de novo. Mas aí o pessoal pedia muito, cara, porque até então já fizemos 1 ano e eu não tinha lançado mais taça. A gente fica tão, assim, né, tanta coisa ali para É muito. administrar. Tava em débito aí com o copo e os PDVs, os clientes finais também pedindo. Aí até que agora eu encontrei essa aqui. É uma taça. É um É IPA um copo, Glasszinho, né? né? É um Master Glass Beer IPA. Master. É. E ele é da Rastal, né? Empresa alemã. Uhum. Então, puxa, eu vi que eu só vi 2 cervejarias, na realidade, até agora, que eu tenho conhecimento no Brasil, que Com fizeram. esse copinho. E aí eu fiquei apaixonado, cara. Aí deu certo. Mês que vem Ficou muito maneiro. vai ter esse aí disponível pro pessoal aí. Vamos trazer, vamos Com os trazer. próximos lançamentos aí. Então, voltando, né? A gente estava falando Você, do... em 2019, mais ou menos, começou a bolar Isso, já a concepção da empresa, assim. isso. Estava visitando os brew pubs e tal. Nossa, aí conheci muita gente no meio e tal, já tinha definido, né, ali o público, né, as cervejas que iam trabalhar e tal. Cara, e tem um fator muito legal, uma passagem. Eu nunca tinha participado de concursos de cervejeiro caseiro, cara. Era algo que eu via, até ia, eu ia lá como consumidor, né, Entusiasta. prestigiar, entusiasta, Uhum. mas eu nunca tinha participado, amigos participavam, mas eu nunca. Eu achava interessante a parte de avaliação, porque eu falava, puxa, eu acho muito legal o pessoal avaliar, os juízes avaliar minha cerveja, né, e Uhum. tal, mas eu nunca, eu ficava assim, puxa, eu tenho que fazer esse estilo para esse concurso, às vezes não era algo que eu queria produzir na época, enfim, Uhum. aí eu falava, não ligo tanto assim, esse negócio de querer ganhar e tal. E minha esposa, cara, ela me estimulava muito. Ela falava: não, você precisa participar dos concursos, as cervejas são ótimas e tal. Ela sempre foi, sabe, muito bacana nesse sentido também Apoio, né? Dando de bastante apoio. apoio, sabe? Exatamente, de estímulo, de incentivo, né? E aí ela falava muito, e aí eu falava que tinha você vai participar, e aí você fez inscrição? Não, não fiz, já não deu, ela ficava até brava e tal, assim, né, eu falava, puxa, você tem que participar, e aí eu morando aqui, eu já estava morando, acho que eu já estava morando aqui em Campinas, e aí foi logo que eu me mudei, exatamente, eu me mudei, e aí ia ter um concurso de uma cervejaria aqui da região, o Beer in Box, de um amigo nosso, que eu conheci, né, Paulinho. Ia ser um concurso específico de Imperial Stout, cara. Cara, eu sou apaixonado também por Imperial Stout, e Eu aí me gosto. interessei, porque eu falei, puxa, concurso específico de Imperial Stout, cara. Aí eu fiquei muito interessado. Aí eu lembro que eu comentei, né, com a Vânia, né, no momento, e ela falou, nossa, você tem uma RIS top, já vinha fazendo em casa, né, RIS, assim, tinha uma receitinha muito, muito bala, assim. Aí eu Uhum. fiquei interessado e participei, cara. Assim, né, como eu falei, eu nunca ficava com pretensão, assim, de ser o campeão e tal. E aí a gente tá fazendo um churrasco na casa do meu sogro lá. Eu recebo uma mensagem que no dia que ia ter a entrega do concurso, era aniversário de algum familiar ali. Agora eu não vou lembrar de quem. E aí eu não poderia participar porque tinha que comemorar ali com o pessoal, né, da premiação, né? E tô ali curtindo o churrasco, alguém me mandou uma mensagem, um vídeo que era da premiação, cara. Aí eu comecei a ver, aí em terceiro lugar, fulano de tal. Segundo lugar, tal pessoa, cara. Primeiro lugar, Hugo Padilha, cara. Aí eu falei, não acredito, cara. Aí Irado. eu falei ali pro pessoal, a gente tava festejando, cara, e aí já virou uma festa, né? Eu falei, Já tava no clima. foi. Aí peguei, eu tinha envasado umas garrafas dessa em garrafas de champanhe, cara. Aí fiz sabragem lá para comemorar. Aí foi uma festa só, Ah, toda maneiro. aquela coisa.
E aí, cara, uma tinha empresas aí do mercado até grandes que estavam patrocinando esse concurso e tal, tinha umas premiações, mas uma das premiações da cervejaria era produzir um lote grande da cerveja, né? E iam me disponibilizar uma parte da receita, né? De receita financeira, né? E eu ia ganhar tantas latas lá do Invase, não sei o quê. E aí eu conversei com o Paulo, proprietário. Eu falei, Paulo, cara, eu tô já tô já tava com esse Engatilhado aqui. projeto de startar minha marca e tal. Eu falei, cara, vamos fazer assim? Eu não posso pegar, né, uma parte para eu me lançar no mercado? E aí ele falou assim, cara, eu ia te propor isso se você não queria e tal, e não sei o quê. Ele falou, com certeza, cara. E aí foi daí que a Storm realmente nasceu, Entrou cara. no mapa, né? Foi Aí foi. muito, muito legal, cara. Foi através, você vê, né? Voltando aí no tempo, foi de um estímulo que minha esposa sempre fez para mim, de eu participar de concurso. Eu nunca quis, o primeiro concurso, e aí eu falei, puxa, agora é a hora, né? Então vamos que vamos, né, cara? E só que na Aí, ocasião foi um lote pequeno também, viu, André? É assim, só que foi assim, cara, foi em 2019 isso, né? Vamos lá, né? Aí que tem tudo, tem uma história, né, por trás também. Que aí a gente marcou a abraçagem para março de 2020, cara. que quando E começou, nosso queridinho, foi, cara, quando olha, deu início à reviravolta no pandemia, mundo, cara. na cabeça de todo mundo aí. Exato. Nossa, aí foi assim, a gente começou a ouvir, né, ali o lance de que estava começando a pandemia em outros países, isso aí foi em fevereiro, assim, próximo ali de março já tinha travado o mercado aqui, né, já tava aquele clima todo tenebroso, né, e aí a gente, claro, cancelou também, sem data, assim, né, Sem previsão, né? sem Não previsão, sabia se sem é 15 previsão. dias ou 5 meses. Ninguém sabia. Isso, foi uma loucura, cara. E aí deixamos. E aí nisso eu fiquei acompanhando o mercado, os amigos que estavam na cena, né? E aí no começo ali ficou toda a incerteza tal. E aí também o comércio começou a se mexer. E aí começaram a trabalhar muito com delivery, né? Que era algo que também não era tanto explorado. Muita gente fazia, mas não era tanto Sim. explorado como é hoje, né? E aí o mercado começou a absorver, né? As cervejas, né? E principalmente em lata na época, porque tudo fechado, né? E Uhum. aí o meu amigo falou, assim, conversando com o pessoal, falaram, cara, tá, o mercado voltou a absorver, tá absorvendo, A galera em aí casa tá tá batendo consumindo cabeça, mais, né? exatamente, também teve esse lance. Mudou, né, o Mal ou cenário de bem, não consumo, tinha o tudo, né? consumo de bar, né? Aquele consumo de chopp no bar, aí teve uma adaptação do mercado. A questão do growler cresceu bastante aí também, mas no início foi falta de growler para cima e para baixo, porque eles não estavam acostumados a entregar para uma demanda como essa, né? E então foi realmente mercado de lata. E teve um momento até que teve ruptura de vidro, alumínio, não sei o que, né? Teve muito problema. Caixa de Foi, papelão não faltava. nossa, Uma acabou tudo, maluquice, cara. cara. Os preços também exorbitantes, né? É, A gente tem sofrido até hoje, né, com muita é. coisa, né? Alta, né? Sendo assim, vi que o mercado tinha, né? As cervejarias voltaram a produzir e tal. Aí eu dei um alô, falei, vamos produzir em junho, foi isso, em junho. Ainda vai estar no inverno, né? A gente sabe que não tem muito isso, mas claro que o consumo no inverno de Sim. ris aumenta, né? Assim, inevitavelmente, né? Aí marcamos, cara. E aí rolou. Foi aí que eu comecei. Nesse meio tempo, eu ainda não tinha definido lá no começo, ainda não tinha logomarca. Então foi ali do início da pandemia até startar que eu defini o nome, a logomarca. É coisa até interessante, cara, que assim. Tem um conceito aí por trás também, assim, né? Eu Sim, vejo que sim. os seus rótulos eles se comunicam, assim, né? Tem um. Vou deixar você contar um pouco mais disso aí. Acho que talvez eu esteja te Não, mas é cortando. bacana, assim, você passar isso que você já, assim, você percebeu, claro, com certeza, Uhum. talvez muita gente percebeu, tem gente que às vezes não, né, Sim. não se liga Às tanto vezes e vi um tal, né? rótulo só, é porque eu meio que já, como acompanho, embora eu não tenha pego lá para a loja todos os rótulos e tal, mas tô ligado, acompanho ali no Instagram, na Antep e tal, assim, tenho visto o que tem rolado. Sim, e aí foi isso. Teve um amigo que me ajudou nessa questão. Assim, aí a logomarca, cara, foi algo assim. Eu tinha definido outra. Aí eu fui falar com um amigo que ele
ele é do meio cervejeiro, assim, já há muitos anos. Ele é um distribuidor, assim, é um revendedor de cervejas, né? E aí eu tinha uma proximidade com ele, eu falei, cara, olha isso aqui. Aí ele olhou e na época tinha meio que um raio, assim, tinha uma caixa, mas era colorido. Aí ele falou assim, Hugo, eu gostei do nome, cara, o nome é marcante e tal. Achei bem legal. Ele falou, cara, mas esse rótulo aí, ele tá parecendo que é. A logomarca, desculpa. Ele falou, tá parecendo que é de bateria de carro, cara. Aí. Um raio na caixa. Foi. Aí foi aquele banho de água fria, mas que é necessário, né, cara? Sim. E aí comecei ali a trabalhar. Aí eu falei, é verdade mesmo, tá mesmo. Não tinha pensado, mas tá mesmo, né? E aí comecei a trabalhar, cara, mas assim, sozinho, não tinha contratado ninguém. Eu contratei um designer uma vez para fazer a logomarca, mas não conseguia chegar e tal. Eu tinha sentado várias vezes na frente do computador e tentando achar, e até que um dia eu achei, cara. E aí fiz, assim, mas eu não sou profissional nada dessa área, mas aí fiz pelo Canva, cara. Tipo assim, a logomarca, eu achei ali, paguei, porque era registrado, assim, né? E aí eu lembro que aí eu mostrei para esse meu amigo, né? Que é o Cara, Felipe. maneiro eu ouvir isso de você, porque assim, a minha formação, embora eu não tenha me formado, eu sou do ramo de design gráfico. Então, assim, maneiro ver que tu, cara, de enfermagem para cerveja e se metendo para abrir, para fazer logo aí. Foi, Maneiro. cara. Não, vai ter mais, você vai rir, cara. Ai, é legal saber, cara, o pessoal saber dessas tripulias aí. E aí eu defini a logomarca lá. Esse meu amigo foi me ajudando, o Felipe, sempre vai ser um querido aí. É um querido, mas tem uma história aí, né? E aí tinha que fazer o primeiro rótulo, cara. E aí eu não tinha ainda design, nada, e fui lá me meter a besta, cara. E aí o primeiro rótulo, né, foi a Strong Strong. Winds, né? Que é a Russian Imperial Stout. Esse aqui eu que fiz, cara, o rótulo no Canva, Pô, velho. maneiro. Era No outro Canva. nome, Caraca. aí vai vendo como que as Canva, para coisas... quem não sabe, galera, é Legal. um softwarezinho, né, que é online, que você entra no site e você pode criar artes, né? Tipo, arte seja para Instagram, para fazer um cardápio, como se fosse um Photoshop online, digamos assim, né? Mais fácil de mexer também, né? Assim, bem É, mais intuitivo, né? É gratuito e tal, assim. maneiro. Cara, Maneiro, aí cara. foi muito legal. Mas assim, esse meu amigo me ajudou, cara, assim. E aí, nisso eu não sabia. Ele falou que a formação dele era publicidade, cara. Uhum. E aí ele falou, aí ele conversou comigo e falou, Hugo, ó, cara, legal você pegar, que nem você tá fazendo esse rótulo, mas que linha, né, que você vai seguir do rótulo, né? Seria legal você ter uma padronização e tal. Me ajudou, eu não tinha muito ainda. Eu acompanhava muitas cervejarias gringas, assim, no Instagram, e eu sempre fui muito observador nessa questão de rótulo, de logomarca. Uhum. Então, assim, eu sempre gostei mais de uma pegada mais minimalista, assim. E aí, quando eu fiz esse, ele falou, aí ele que me deu um toque, falou assim, cara, você tá fazendo, tem as árvores aí, a Strong Winds, então, né, ventos fortes. Ele falou, cara, tem um lance para você trabalhar que é muito legal, cara, que é você trabalhar eventos da natureza, né? Fenômenos da natureza, né? Eventos Uhum. naturais, eventos climáticos, assim, você vai ter muita coisa para explorar e tal. E aí eu falei, é isso aí mesmo, então, que eu vou fazer. Vai ser isso, Dá para então, fazer assim. rótulos infinitos e tentar É, trazer o conceito de qual é o perfil dessa cerveja, com qual evento da natureza e ter uma isso. conexão aí, né? Cara, foi E, cara, assim. eu acho que Então, isso assim, faz. o Eu conceito acho que da isso. Storm em relação ao design, né, aos rótulos, realmente ele sempre vai ser voltado aí a eventos climáticos, fenômenos da natureza, né, belezas naturais, né, aí englobando diversas coisas assim. Algo que eu sou muito ligado também a natureza, algo que eu sim, sou bem fascinado também, então fica Uhum. até mais fácil de gente Sim. trabalhar com isso, né? E aí, assim, a partir do segundo rótulo, é claro, né? Eu falei, poxa, eu não posso me meter a besta. Eu dei sorte de sair um rótulo que todo mundo gostou. No começo ali, falaram, assim, o pessoal elogiou da identidade visual, do rótulo Uhum. ser mais clean e tal. Eu falei, mas eu não sou designer, eu não sei, eu dei sorte, né? E só que quando eu fiz, né, a primeira reunião com o designer,
atual, né? Meu designer atual, trabalha comigo, parceiro. Eu falei, olha, eu quero isso, né? Então eu já fui com a proposta certinha, definida, eu quero que mantenha essa linha, vai ser... Já tinha um não vamos briefing mudar meio que pronto, assim, né? Isso, tanto é que ele falou, você já trouxe tudo, né, Um mastigado para mim, conceito agora é a criado. parte do conceito, né? Ele falou, porque realmente, às vezes no começo, no Isso primeiro às vezes é contato a etapa mais difícil, né? De isso, com o cliente ali, ele tem que. É o ponto inicial, né? E entender, aí, interpretar o que que é a ideia. eu cheguei já definido esse lance, que eu já tinha feito as fontes, falei, vamos manter a fonte, vamos manter o lugar onde vai estar ali, e aí vamos mudar como eventos, e aí a gente veio trabalhando, um trabalho que eu acho assim que está sendo, né, um casamento muito legal, a gente vem evoluindo, para essas últimas criações, inclusive, a gente, assim, eu vejo que a gente teve uma evolução bem legal da questão de design, e o pessoal vem gostando bastante, assim, o feedback tem sido bastante positivo aí, é algo que eu fico contente aí. Muito maneiro, cara. E aí, então a primeira foi uma RIS. E que, pô, Foi a RIS é do um estilo concurso que, lá. assim, para quem é, como se falou até que já tinha definido que o seu público era um público já que curte uma cerveja um pouco mais high-end e tal. Assim, a RIS realmente é um estilo assim que é bem apreciado por essa galera, mas ao mesmo tempo ela não é tão comercial assim, né? Por exemplo, muita gente que eu vejo começando ou vai para uma IPA ou então alguma coisa um pouco mais leve e tal. E aí, como é que foi o teu processo depois da primeira aí que você fez a RIS? Tipo assim, cara, e agora? Quais são os próximos passos? Porque provavelmente você lançou a primeira, vem um feedback de mercado, de conhecidos, de mercado assim, de público e de mercado conhecidos de ponto de venda, de cervejarias, né, etc., para você interpretar aquilo e falar, cara, como é que vão ser os próximos passos aí agora? André, foi bem interessante, cara. Eu também era no meio do furacão ali da pandemia, né? Tava Você Storm. empreender, exato, tem tudo a ver, né? Você empreender nesse momento, né? Você tem uma incerteza muito grande, né? Então, eu, no início ali, um lote pequeno, 250 litros, não é nada, cara, porque hoje em dia a gente produz. Mas no início também, era o primeiro rótulo, eu não sabia como ia ser, para mim já era muito. Não, você fica com receio da aceitação do pessoal, como você vai conseguir entrar, né, no mercado, um mercado que você tá ali no meio de cervejarias, de muitas cervejarias, fazendo muita coisa boa, né, já grandes, né, já tão grandes, produzindo muito, né, chegando no Brasil inteiro, enfim, não sabia como ia ser mesmo, né, e aí a resposta dos pontos de venda foi muito bacana com a gente, assim, eles aceitaram muito bem a nossa proposta, a nossa ideia, foi legal que muita gente no começo falou, nossa, mas vocês já estão chegando com uma RIS mesmo, já chutando com os 2 pés na porta, assim, mas e aí, vocês só vão produzir RIS? Como que é? Vai ser, pessoal, bacana assim falar, até conheço o Léo da Augustinos e tal, posso até falar, o pessoal colocou assim, vocês vão ser que nem Augustinos, alguns falaram, ouvi diversos, assim, eu Agostinho falei, é só não, RIS e Imperial Sour assim, claro que eles fazem outros, né, tudo, sim, mas teve muita é gente o que que são mais associou, reconhecidos, né? e aí eu falei assim, não vamos só produzir RIS, não. Essa aqui é a porta de entrada. Realmente com os 2 pés aí, mas vai vir New England IPA, vai ser nosso principal produto, com certeza, porque é o que É o que tem mais hoje em entrada de dia mercado, assim, de giro, né? Para o que mais o pessoal poder está sustentar a consumindo, né? O máquina brasileiro tem consumido, esse brasileiro que eu digo assim, né? Esse consumidor, né? dentro desse universo aí. Desse universo, né? Então eu falei, não, fiquem tranquilos que vai ter New England, né? Já tinha gente que já se antecipava e perguntava, mas e aí, vocês vão fazer New England e tal? E aí a resposta do público foi muito boa também, a nossa cerveja, as avaliações no Antep foram muito boas. Então, isso foi algo que já, assim, vamos dizer, a gente entrou com o pé direito aí no mercado. A partir daí, cara, o que eu não sabia quando ia vender, em uma semana esgotou. E aí eu falei, puxa, que bacana, né? Que legal, que surpresa positiva, né? Vamos pro próximo, né? E aí já tinha testes, já tinha feito testes já com New England, era o que eu mais produzia já, há mais Para de um consumo ano, mesmo, assim. próprio da galera E ali. porque eu vinha trabalhando muito New England, cara, desde lá de trás, que nem eu falei assim, há alguns anos atrás eu já vinha trabalhando, porque era um estilo pro caseiro, é muito difícil fazer, o problema de oxidação,
o caseiro ele está bem mais exposto à oxidação. E eu queria chegar, na época de caseiro ali, eu queria chegar no nível, né, de quem estava produzindo melhor New England. E aí, nessa época, eu já estava produzindo New England, já tinha chegado num nível, assim, legal, bem bacana, né? Então, já estava bem definido isso. Já sabia que a segunda ia ser uma New England IPA. E aí, foi quando nós viemos, e aí já foi com um lote grande, assim, um lote já bem maior, né? E aí, a gente fez a Burning Sun. Aqui, é que tá claro, aqui não vai dar para ver. Não, tô conseguindo ver legal. Da luz ali reflete, que foi uma New England IPA com sabro e mosaic. O sabro ele era um lúpulo que era, vamos dizer assim, um pouco recente no mercado aqui brasileiro. Poucos tinham explorado, isso aí eu achei legal, porque eu ficava assim, puxa, tomara que... Você fica assim, tomara que ninguém lance uma com sabro aí. Você fica querendo, né, trazer algo, né? É tão difícil inovar, né, no mercado nosso, né? Sim, é bom para te gerar uma diferenciação assim também, né? Não ser... isso. E aí a gente lançou essa New England também, que assim, aí a aceitação do pessoal foi muito bacana, e aí começamos, né, a expandir ponto de venda, né, e assim, também a demanda começou a aumentar, já a partir desse segundo rótulo, assim, a demanda já aumentou muito grande, a gente esgotou rápido, assim, em menos de um mês a gente já tinha esgotado, já era um volume grande. Foi uma surpresa desde o início a velocidade que as coisas estavam acontecendo. Dentro de um universo de pandemia e conseguir ter uma aceitação de capilarizar a cerveja aí entrando no mercado aí, né, cara? Isso mesmo, viu, André? E aí, cara, a gente começou assim, né? Teve um intervalo ali, porque a ideia, aí falando, vamos lançar um rótulo, né, na sequência do outro, mas no início ali, entre a gente ter lançado a Riz e a Burning Sun, já teve um gapzinho ali, vamos dizer assim, de Um hiato mês. ali. É isso. Aí depois da Burning Sun para Shooting Stars, que foi nosso terceiro rótulo, que aí nós viemos com New England Double, né? Com uma double New England. Já também teve um intervalozinho. A partir dali a gente engatou um rótulo por mês. Acho que foi a partir da Shooting Stars. A Shooting Stars foi nossa cerveja até o momento melhor avaliada no Untappd, assim. O público pede demais ela, assim. Os pontos de venda é muito comum falar, quando vocês vão lançar de novo a Shooting Stars e tal. Isso que eu ia perguntar, vocês têm a visão assim de sempre lançamento, ou algum rótulo que deu muito certo daqui a um tempo, vamos fazer um lote novo dela? Como que é a visão de vocês, de você? Uma pergunta aí que a gente não falou, você tinha comentado lá no início que a ideia era com o seu irmão, de abrir um negócio lá no Ceará. Hoje em dia o teu irmão tá dentro da Storm também, ou é só você, carreira solo? Não, meu irmão acabou não empreendendo, porque ele é de outra área e tal. Mas aí, quando eu decidi, aí eu falei, não, eu vou fazer sozinho mesmo. Então sou eu cabeça aí, vamos dizer assim, né? Aí hoje em dia tem amigo que trabalha comigo, me ajudando aí na parte operacional, assim, também, né? Sozinho. É muita coisa para uma pessoa. É muita coisa, né? Mas a ideia é realmente a gente sempre estar vindo com novidade, mas também a gente não descarta e em breve a gente pretende realmente relançar um rótulo ou outro. A Shooting Stars é uma mesmo que já está no radar para a gente relançar, porque realmente o pessoal pede muito, falam, sempre o pessoal comenta. Depois teve uma cerveja que nós fizemos que foi uma West Coast IPA, que foi a Over the Rainbow. Essa cerveja, assim, também era algo que eu ainda não tinha lançado, uma cerveja um pouquinho só mais leve, vamos dizer, de uma pegada que não fosse New England, né? Mais seca, amargor mais presente ali, né? Não sabia, assim, ali na dúvida como que ia ser realmente a aceitação. Como a gente ia... Como que ia ser, né, os resultados e tudo, né? E foi uma cerveja que surpreendeu também, assim, esgotou muito rápido. E é muito comum também o pessoal pedir, assim, ponto de venda, falar que tem muitos clientes que perguntam, que pedem. Então, assim, é uma cerveja que, com certeza, em breve ela deve aparecer de novo no nosso portfólio aí. E assim a gente pretende, com certeza, trazer um rótulo ou outro novamente. Acho que isso é bem bacana. Muita gente que não teve oportunidade, porque o lance de lançamentos seguidos é bem bacana, o público está querendo isso hoje em dia, que é novidade, mas é legal você trazer algo que já passou um tempo, o pessoal provar de novo, de repente a gente vem com tentando alguma melhoria,
ou a receita exata, e quem não Vejo tomou que tem também, rolado né? tem rolado um movimento muito assim, da galera lança, por exemplo, lançou uma Juicy IPA com rótulo X. Aí, pô, se ela fez um certo sucesso, um tempo depois vem a Double desse mesmo rótulo, né? Vem a Sim, sim, versão, seja tipo sim. assim, uma Sour, e depois vem ela Imperial Sour, vem numa versão um pouco mais robusta ali, mas Tem sido para não comum ser mesmo só isso. um lote novo, mas com alguma coisinha a Uma mais variação, ali, uma né? variação, Sim, ou então com uma adição de alguma coisa, né? isso, Como a gente deixando ela estava mais comentando potente, ali né? Que nem de você falou, às vezes. Everbrew, por exemplo, a gente vê que tem, assim, tem a Juice, aí depois tem a Evermain, aí tem a Double Main, aí tem a Double Main com terpenas agora. O mercado Então, está sempre tentando, tá sempre tentando inovar, sempre tentando trazer algo diferente, né? Então, são algumas opções, né, que surgem uhum. mesmo, né? E eu acho que são super válidas mesmo, né? Sim, faz Tem que parte. explorar, né? Explorar tudo. É. Então, a gente tem sim essa ideia e sempre tá vindo com lançamentos também. A gente não é assim, né? Falo como Storm, assim, a gente não somos tão assim, de criar tendências, assim, a gente sempre vem com coisas que estão ali no meio e tal, mas eles não vem com algo mirabolante, Uhum. ou até agora não. Nós trouxemos, sim, uma novidade que na época, assim, ninguém estava fazendo e é difícil de ver ainda, que foi a Sour Double IPA, né? Essa Harvest aqui Days. é um rótulo legal de falar também, da Harvest Days. E ela teve na versão de frutas vermelhas e teve de frutas amarelas também, né? Não foi exatamente frutas vermelhas e frutas amarelas, eu vou falar um pouquinho, mas foi quase assim. Aham. Essa aqui foi uma cerveja que foi colaborativa com um amigo, o Jonathan aqui da Mali, de Campinas também, grande Ah, amigo Mali, meu aqui. que é o monstrinho, né? Isso, é. O Jonathan me procurou e falou que ele tinha visto o pessoal produzindo fora, né, nos Estados Unidos, uma cervejaria bem conhecida lá, que é a Hudson Valley. Eles estavam, o que praticamente eles só produziam quase isso, vamos dizer assim, 80% da cerveja que eles produziam era ou Sour IPA ou Sour Double IPA. E aí ele me mostrou e falou, cara, olha que bacana, eles fazem uma sour, mas tem amargor, então por isso que chamam de sour IPA, né? Ou sour double IPA. Então tem fruta, tem acidez, tem amargor e tem lúpulo. Era algo que a gente não vinha vendo, sour com lúpulo, sim, fruta e Uhum. lúpulo, e aí principalmente amargor, aí juntava tudo. Aí a gente, puxa, que coisa diferente, cara, que legal e tal. Pô, não estamos vendo ninguém fazendo isso aqui e tal. E aí, vamos fazer, cara? Aí falamos, poxa, vamos embora. E aí fizemos teste e tal, em casa, panelinha, a gente sempre faz muito teste também, é algo que a gente sempre trabalha para trazer um resultado superior aí, então, assim, isso envolve bastante estudo, envolve teste, ou também muitos testes que nós já fizemos antes, né, e tudo mais. Perfil sensorial de cada lúpulo, a gente trabalha muito isso também, é algo que eu sempre tive até durante a minha formação mesmo como cervejeiro caseiro, foi entender o perfil sensorial de cada lúpulo. Eu sempre fui um cara que sempre fiz muito single hop em casa, que era para descobrir o perfil sensorial de cada lúpulo, para onde que ele ia levar, e aí depois trazer os blends, né? Onde que cada um ia se complementar melhor, criar uma sinergia boa, né? Para trazer Uhum. algo superior, né? Então, tudo isso que a gente faz não é assim, escolha aleatória, né? Sim, é. É, é realmente é Vou pegar bacana. esse que é o que tem É, aí. é bem Entendi. isso. Então a gente busca ali um perfil, né? E, E aí na época ele falou, eu falei, vamos fazer. Aí fizemos um teste, ficou legal, fizemos alguns ajustes e fomos para cabeça, para as cabeças, né? Vamos dizer maneiro. assim. E aí a aceitação também foi muito boa. Essa cerveja ficou muito legal. Foi framboesa com amora. E aí nós trouxemos o que de diferente também? A gente aqui no Brasil, no normal, a gente usa o trigo maltado e aveia em flocos, né? E aí nós fizemos com trigo cru e aveia maltada, algo diferente, que era para trazer uma sensação de corpo maior, sabe? Um mufio
mais gostoso, mais Mais agradável. aveludada, sim. Isso, mais aveludado, um preenchimento de boca mais completo. E trouxemos o HBC 472 e o Citra aí como complemento no dry hop, que aí era para trazer do 472 um pouco de coco, mas assim, bem em segundo plano. Sim. E, cara, essa cerveja ficou muito legal. Muita gente que, assim, não consumia sour, eu ouvia, assim, de feedback, falar assim, parecia um drink a cerveja, sabe? Foi muito comum a Eu ia gente ter esse falar, feedback, cara. até essa parada da Sour IPA, assim, a minha percepção, até como PDV, assim, é porque hoje a gente está só com a loja online. Com a parada da pandemia, a gente fechou a nossa loja física também. Mas a loja física ajudava muito a gente a ter um feedback de ler, interpretar o consumidor final ali. E a Sour, ela é um estilo que é muito assim, tem uma galera que bebe, ama de paixão, de primeira, às vezes gente que nem gosta de cerveja, enquanto tem gente que às vezes fica, isso aqui não é cerveja. E aí, mas já estava acostumado a beber IPA. A Sour IPA, eu acho que ela ajuda a fazer essa transição para o cara que às vezes, num primeiro momento, ele tem um pé atrás, digamos assim, com a Sour, e às vezes depois, cara, eu vi pessoalmente, assim, várias pessoas que o primeiro gole de sal ficava, isso não é cerveja, não sei o quê, e hoje em dia São bebe apaixonados, hein? de balde, apaixonado. É. É. Eu, O que eu... particularmente, fui um que, no primeiro momento, eu bebi e É, falei, interessante e tal, mas não me captou de primeira. de Hoje em dia primeira. adoro, cara, hoje em dia adoro. Eu vejo uma evolução muito grande na produção de sour aqui no Brasil. Vamos colocar ali no início, quando começou a chegar as primeiras sours, né? Eu acho que o nível, principalmente, sim, teve de grandes cervejarias, vamos dizer assim, né? Começaram a explorar muito com o lance da Catarina Sour, né? Uhum. Ela teve uma projeção aí, vamos dizer, né, mundial, saiu muito em fóruns lá fora, matérias, né, que a gente vinha produzindo, colocaram até como estilo brasileiro, né, como primeiro estilo brasileiro ali. Uhum. E aí muitas grandes marcas, com produções grandes, vamos dizer assim, que não era da cena high-end, começaram a produzir, né, muito, né, mas a gente não via uma qualidade, principalmente na questão de fruta, né. Então, assim, às vezes você pegava uma cerveja lá, uma sour com laranja, né, colocando aqui um exemplo, e aí você ia tomar, cadê a laranja, né? Praticamente não Sim. tinha. Era uma cerveja ácida, Com mas não leve tinha. toque. Uma sour com framboesa. Aí tinha cor de framboesa, tinha acidez, mas não tinha aquele gosto realmente de Uhum. framboesa, né? E É. isso com certeza afastou muita gente da sour e talvez muita gente nem voltou ainda a querer provar porque falou, isso aqui eu não gosto, né? Uhum. E depois, aí as cervejarias high-end começaram a produzir, assim, sours Umas coisas excelentes, mais porque... intensas, né? Eu Porque, sinto que assim, essas mais leves, essas Catarina Sal, assim, eram mais leves, não tão frutadas, assim, tinham um toque de fruta, mas não tão frutado, muito frisante ali, mais seca, e a galera até ficava assim, parece um champanhe, meio frutado e tal, mas as sours que eu vejo hoje, assim, que estão mais hypadas, ela é presença de fruta bem mais intensa, com o corpo um pouco mais aveludado, como você estava falando, não tão sim, seca, não tão frisante. Mas assim, são estilos diferentes que a coisa está evoluindo, né? sim, Criando subvertentes ali, categorias. exato, exato, exato. Eu vejo assim, eu gosto muito de sour leve também, mas o Hum, importante é a fruta estar muito presente, né? Eu adoro Sim. tomar uma sour levinha para você tomar bastante, diga assim, né? Um dia de Imagina, calor ali, num dia de calor, e você tomar, harmonizar com diferente a até piscina. aí é coisa linda, né? E é exato, mas se você pensar numa sour levinha, a primeira coisa que vem é isso. Claro, uma Imperial Sour, ela é mais pesada, você toma com um pouco mais, né, de tempo ali, mas Uhum. claro que ela tem Hoje em dia, a quantidade de fruta que a gente usa, né, é absurdo, sim. Então, a gente quer entregar muito o que a gente está colocando ali, que tem, né? Se tem cupuaçu, cara, É cupuaçu. você vai sentir o gosto do cupuaçu ali, cara, você pode ter certeza. Se falar que tem amoras, ou framboesa, enfim, vai ter esse framboesa. Então, acho que isso que é Sim. importante. No começo a gente não via isso. E aí, Uhum. muita gente depois provou novamente e encontrou uma cerveja boa assim, aí a pessoa apaixonou, assim, é muito comum ver
relato mesmo do pessoal que no início não gostava, mas aí falou, opa, agora sim, isso aqui tem fruto e tal, né? Então foi uma evolução muito grande. E dá para ver que teve uma evolução mesmo. A demanda por sour aumentou muito. Os pontos de venda, hoje em dia é difícil você vai numa tap house que não tem no mínimo uma ou duas engatadas. Era algo que você não via tanto e vende bastante, bastante. Então isso é muito bom também. Tem que trazer novos estilos, né? O Brasil tem muito a evoluir ainda no mercado, na cena cervejeira. A gente, enquanto teve o bar aberto lá, a gente tinha 11 torneiras de chopp. E eu lembro que, assim, no início, tudo bem que a gente também teve essa pandemia aí no meio do caminho, mas a gente abriu a nossa loja, era, sei lá, 6 meses antes de começar a pandemia. Foi em março aí, mais ou menos, começou. A gente tinha aberto final de agosto. Inaugurou em setembro, digamos assim. Então, pô, de setembro até março foi uma coisa bem difícil. A gente tentou sempre ter o tap list com estilos variados para poder agradar a todos os gostos. Cara, e no início botou lá tap de sour, cara, não saía. Aí a gente tirou, quando terminou, falou, pô, não repus, vamos trocar, testar outros estilos. Sour, quem quiser, tem em lata, porque a gente sempre teve bastante variedade de lata também. Aí ficou uns meses sem, cara, e depois de um tempo a gente, pô, vamos testar botar uma sour aqui de novo. Percebeu-se, caraca, há poucos meses atrás era uma coisa que... Aí não sei se por ter sido um rótulo específico que não agradou a galera, ou se era pelo estilo, mas a gente sentiu que, assim, falou, cara, nas latas está girando cada vez mais. Aí falaram, então vamos apostar de novo no tap. Aí botou no sim. tap e começou a ter uma aceitação. E hoje em dia, dos 3 estilos aí, macro estilos, digamos assim, que mais gira aí pra gente, que é IPA, né? Desde West Coast a New England, Imperial Stout e Sour. A Sour tá nas cabeças ali hoje em dia. Com certeza vai crescer ainda mais ainda. É bem bacana ver isso. Então, aí assim, falando de inovação... ou não, são os estilos que você tem aí no portfólio. Isso, Mas acho que não é coincidência, é uma percepção de mercado, de vendo o que tá rolando. Que a galera tudo, André. Não é uma coincidência. Isso é o público nosso, ele tem muito esse perfil de consumo. Atendendo uma demanda, né? Estamos atendendo uma demanda mesmo. Então, a gente tem visto essa demanda por sour aumentar. Então, assim, nada, a gente lançou 2 sour double IPAs. A outra foi com goiaba branca e cajá. E frutas assim, aceitação... menos comuns de se ver por aí, né? Isso, o cajá a gente realmente quis trazer porque é uma fruta um pouco mais exótica também. Assim como o cupuaçu. Cupuaçu eu tinha essa carta na manga aí. já fazia um tempo que eu já sabia que eu ia produzir ela. Eu queria o momento certo ali, porque o cupuaçu é muito gostoso, e eu já tinha tomado. Tem amigo que começou produzindo em nível caseiro. Tem um amigo meu que ele produz muita sour assim, e ele fazia uma de cupuaçu ele faz, né? Que é muito gostosa, e eu sempre fui apaixonado e falava, puxa, eu vou ter que lançar, até brinco com ele, eu vou lançar essa cerveja aí. Ele acabou lançando também como cigano, mas lote menor, assim. Mas era uma carta na manga que eu tinha aí, porque cupuaçu é diferente, muita gente não conhece e tal. E o pessoal tá gostando bastante. Ficou bem legal. Então, essa questão é de percepção mesmo de mercado e atender a demanda que o nosso público está consumindo. E a gente espera que cada vez mais tenham mais estilos que venham, né? E que fiquem mais presentes para a gente realmente aumentar o portfólio. Acho que isso vai ser... tem todo um tempo, uma construção aí, mas a gente chega lá. E até falando disso também, eu tenho visto esse movimento das Triple IPAs também chegando, e vi que no teu portfólio aí também você tem a Aurora Borealis, né? Isso. E teve mais uma risa aí, a Magma Rising também. A Aurora. Exatamente. Aí. Nós vimos uma demanda aí crescente. Foi lindo, cara. Esse aqui foi um dos prediletos. A gente, quando faz algum, assim, nossa, esse aqui ficou lindo. Aí depois agora veio a Sakura também, que eu fiquei apaixonado. Essa daí ficou massa também. Mas assim, eu notei aí essa demanda crescente por Triple IPA.
Triple New England IPA também, né? E aí a gente também quer estar no cenário e também mostrando que a gente sabe produzir, que a gente tem conhecimento técnico e que a gente pode entregar oferecer um produto qualidade... de qualidade elevada para o consumidor. Assim, falando de uma maneira geral, quando a Storm começou, o propósito foi esse, André, trazer uma cerveja superior, no nível realmente do topo ali, da cadeia. Ali, né? É isso. E assim, eu como consumidor, eu sei o quanto que é caro, né? Hoje em dia o produto que a gente vende, né? É um produto de valor agregado muito alto, né? Então, é muito ruim quando a gente compra um produto desse e a gente abre e ele não entrega, né? Sim, vem uma coisa mais ou menos ali. Exato, e assim... Causa uma frustração. Constantemente a gente passa por isso, eu passei muito, e aí quando eu vim com a Storm, eu falei assim, puxa, eu não quero que aconteça isso, mas claro que é um desafio, pode ter uma hora ou outra que venha um rótulo nosso que não entregou tanto, eu tô trabalhando duro para que isso não aconteça, né? Mas o propósito é esse, é entregar uma cerveja de qualidade e que o consumidor saiba ali que quando ele estiver pegando uma Storm, que vai entregar uma qualidade superior aí. A gente vem trabalhando arduamente aí para entregar sem economia, a gente não mede esforços mesmo, não mede investimento para trazer uma cerveja superior, realmente. Quer trazer algo bem bacana. E aí veio a Aurora Borealis veio como uma Triple IPA, né? Então ainda não é uma Triple New England. A gente quis ficar no meio termo ali, mas logo ela mais. Ela não é nem tão seca, nem tão juicy. Ela é Isso, exatamente. Ela é uma cerveja que viaja ali seria entre a West Coast e uma juicy. Ela não é tão seca, mas também não tem um corpo tão elevado. E ela é translúcida, mas tem assim, foi uma quantidade de lúpulo absurda que a gente usou. E então ela é bem frutada. Dela? Cara, aqui a gente nem descreveu, né, a lupulagem, porque esse aqui foi uma saladona de fruta mesmo que eu quis trazer. Blendzão. Foi um blend de diversos lúpulos, né? Posso colocar, assim, abrindo, a gente usou, entre eles, usamos Equanote, usamos HBC 586, usamos HBC 472, teve, se eu não me engano, Citra também. Então, foram vários ali para meio que ficar uma saladona de fruta mesmo. Mas a gente não objetivou que aparecesse aquele ou aquele, assim. Era ficar algo mais genérico mesmo, assim. Entendi. Mas é uma cerveja mais pesada, é uma cerveja que se toma com mais, né? Quanto de ABV tempo, que ela ficou? Né? Essa ficou com 11,2. Então, realmente, a gente não quis ser uma triple levinha também, né? Sim. Mas assim, isso provavelmente mais para frente a gente venha com uma Triple New England agora. Tenho visto bastante coisa aí chegando no mercado e a demanda aí também, cara, os clientes procurando. O que vem de Triple aí? Então, a gente tem visto isso, cara. Então, não sei se também porque tava num clima meio frio aí recentemente e tal, acho que ajuda também, né, de o álcool mais acolhedor. Aquece um pouco, né? Mas eu acho que se entrando no verãozão, se é algo que vai ter uma aceitação. Mas eu acho que vai, vai ter sim, viu, André? Acredito que sim. Também, não duvido não. Até porque também, assim, tem dias mais quentes, independente de estar no inverno ou no verão, né? Sempre tem, no meio do verão vai ter um dia ali que não é tão calor. O Rio não oscila tanto aí, né? A temperatura, né? Também, né? Vou te falar que até que essas últimas semanas rolou um friozinho, mas teve assim... um tempinho doido, por exemplo, também esses tempos atrás, né? Praticamente não uso casaco, essas coisas não tenho, sabe? Nem tenho, sei lá, eu tenho um casaco que eu tenho há 10 anos porque não tenho uso. Eu passei aí uma vez aí, fiquei um bom tempo aí no Rio, cara, e calor brutal aí, cara. Mas aqui a maior parte do tempo é calor, então... Aqui Campinas também é muito quente, mas eu, que nem eu falei, em São Paulo, eu vivi minha maior parte, né? E lá oscila muito, né, também. Mas assim, eu vejo que esse público nosso não tem muito isso, não. E é calor abre, cara, e ris. Abre ris, é isso mesmo. Não, eu também sou assim, não tem tempo, não. Eu levo ris pra praia, cara.
Pode parecer, mas levo mesmo. Então, tem isso, cara. A gente quer atender tudo que o pessoal tá consumindo aí, cara. E aí, depois da Aurora, teve a Magma Rising, que era RIS, né? Isso, a Magma Rising. Nós viemos assim, não cheguei a comentar muito, mas lá no início a proposta da RIS foi ser uma RIS clássica, A justamente. Strong Winds. Foi Era uma justamente Straight RIS. isso, Straight RIS, porque a gente vê que tem tido muita oferta de RIS com pastries stouts, né? Muito adjunto, né? Muito Muito adjunto, lactose, né? cacau. Isso. Eu gosto também, claro. Mas assim, de acordo com frente a essa oferta grande, eu falei, puxa, tá faltando um pouco de RIS clássica, né? E aí, lá na Strong Winds, já viemos com essa proposta. E aí, novamente, vendo muita RIS com adjuntos e tal, eu falei, puxa, da outra vez, muita gente elogiou a gente e a nossa cerveja, porque falava, nossa, tava faltando. Eu ouvi muito esses relatos, assim, no direct, até os pontos de venda, falando, puxa, tava faltando RIS clássica. E aí eu falei, puxa, mais uma vez eu vou vir com uma RIS mais clássica, mas aí eu trouxe uma inovaçãozinha, assim, não é que é inovação, mas a gente fez um dry hop, né? Uma RIS, quase indo para uma... Mas não era a intenção de ir para uma American Imperial Stout, assim. Era porque eu queria trazer os atributos do HBC 472, que é a questão de né, o perfil sensorial de coco e madeira, né? Eu falei, puxa, RIS envelhecida, né? Tem um apelo tão grande, como se né? fosse de barril. Isso. E ela entregou muito isso. Né? E na realidade ela entregou mais essa questão do perfil amadeirado do que o coco em si. Eu achei que a proposta era ser o coco, mas e às vezes, né? Depois muda, né? A gente. Maneiro. E Foi puxar isso em vez de ir na adjunto na lupulagem. Isso, e aí o pessoal curtiu bastante, cara. E mais uma vez, muito feedback de que uma RIS clássica tá faltando, assim, vamos dizer, puxa, como é bom tomar uma RIS clássica, a gente não vê tanto, né? Então, legal. Mas assim, né, agora também, logo mais, a gente vai ver com adjunto aí, porque precisamos trazer com adjunto agora. Cara, Então tem bastante coisa pra gente trabalhar, né? Eu gosto muito de RIS com adjunto, mas desde que seja bem equilibrado. Tem vezes que às vezes passa um pouco do ponto, principalmente alguns tipos de adjunto, como por exemplo assim, canela. Tem algumas coisas que se você errar um pouquinho a mão, ela deixa de ser um toque e fica enjoativa, talvez. A própria baunilha, às vezes fica muito eu ia doce. falar, baunilha tem que ter um Mas cuidado. quando é algo que é bem ajustado ali, cara, entrega algo bem legal. Eu particularmente gosto muito com cacau e café. Principalmente esses cafés em barril de bourbon, barril de whisky, esses Frank's Ultra Coffee, Dudes Coffees. A gente tá tendo acesso a bastante adjunto, assim, de qualidade superior também. Isso que é legal, né? Porque a gente São mercados que entregar cresceram junto e um fortalece o outro, né? É muito interessante há isso. 7 anos atrás, você não ia encontrar um café desse diferente, assim, para colocar numa receita, né? Bem legal, você trouxe esse ponto bem bacana mesmo, André, porque é isso. A gente quer levar uma cerveja com extrema qualidade e hoje em dia a gente tem também muitos adjuntos aí, ou insumos até, mas eu digo nessa parte de adjuntos para a gente brincar, né, assim, e com muita qualidade, com algo diferenciado, com inovação e tal. Então, isso casa muito bem com no insumo também, né? A gente vê na parte de lupulagem, tem Cryo Hops, aí Lupomax, tal, agora Hop Hash. Vem aparecendo muita coisa legal, então, né? Tem muita técnica nova no mercado que a gente vê que realmente tem agregado na qualidade do produto final. Sim, é muito importante aparecer produtos assim, porque a gente quer inovar, a gente quer trazer algo diferente, então, e às vezes a gente fica na dependência, assim, de ter algo diferente para usar também, né? De ter uma variedade diferente, né? Cruza de espécies diferentes de lúpulo. Sim, isso mesmo. Tem tido bastante coisa, cara. A gente sempre fica torcendo para que cheguem, né? Que cheguem mais lúpulos diferentes, com perfis sensoriais diferentes, para a gente poder trabalhar. Seja para fazer um single hop, ou fazer com blend, complementar com outro perfil. Vira uma coisa nova, né, cara? É bem isso aí, cara.
Maneiro. E agora vamos falar um pouquinho então das duas últimas aí, que são os últimos lançamentos. A gente tem a Melting Glaciers, que é a que você está bebendo aí, né? Uma Dank Isso. Double IPA. Fala um pouquinho dela aí pra gente. Tanto de conceito aí do rótulo, quanto da receita. Ah, sim. Então, a Melting Glaciers, ela veio num momento aí, assim, que eu quis trazer um pouco também de um apelo em relação ao clima, né? A gente Uhum. teve recentemente mesmo, né? Uma convenção, né? E até Uma trouxe questão isso de à tona, né? conscientização, assim, né? Eu acho que é importante, porque, como eu falei, puxa, a gente vem trazendo essa questão de fenômenos da natureza e vamos trazer, hora ou outra, eventos climáticos também. E é importante também tentar colocar por trás disso, ter uma narrativa aí de conscientização também, porque quem é responsável por tudo que está acontecendo somos nós, seres humanos, né? Eu digo, nós, seres humanos, né? Então, acho que é importante também trazer isso, né? Então a Melting Glaciers veio para isso, com essa questão de design, né? E a questão da escolha, né, dos lúpulos aí foi porque eu quis trazer o Dunk, né? Que vem sido já explorado há um bom tempo e tal, mas às vezes a gente não quer ir de uma vez, assim, né? No lance que tá todo mundo lançando e às vezes é melhor esperar passar um pouco e tal, né? Uhum. Vou botar aqui para a E galera dar uma olhada. legal. Então, Que assim, a gente trouxe o Strata, que é um lúpulo bem bacana, assim. Com certeza a gente vai explorar mais ele. Assim, o perfil sensorial que ele traz é muito legal. Tem um maracujá bem presente. E tem o lance do Dunk, que eu acho que ele entrega um pouco. Eu acho que o Talos entrega um pouco também do Dunk. O Dunk é algo um pouco que mais um pouco herbal. mais herbal, uma questão de umidade, né? E é difícil até, às vezes, para o consumidor conseguir entender isso, ter essa percepção também, né? Tem um resinoso, tem muita informação, né? E aí, então, achei que o casamento dos dois ali bateria bem, né? O Talos, ele tem um lance de coco também, que ele trouxe também para a cerveja. A ideia não era que ficasse um coco muito evidente, ele apareceu legal até, falo que não era para aparecer tanto, às vezes foge Não estava na concepção inicial, mas Sim, sim, saiu no resultado ali. sim, saiu, mas ficou agradável, não ficou enjoativo, não ficou algo também, sabe, assim, explodindo só coco, né, mas a gente tem que comentar. Então, o lance era trazer o Dunk aí pro pessoal. E ela é na pegada mais New England, assim, tem Sim, é no porque, corpo de malte, a ela gente tem colocou assim como pegada de Dunk aveia. Double Neipa, mas a ideia de fundo totalmente é uma Double Neipa, né? A questão que eu trouxe o Dunk aí pro nome era mais porque era um Sim, para perfil mais entender qual que Dunk é o mesmo, né? perfil. Isso. Mas é uma Double New England com muita aveia. A gente vem trabalhando muito na questão do Mufil, cara. A gente quer trazer algo de muita qualidade, assim, de percepção de paladar, de aveludado, de maciez, Sedoso, assim, né? sedoso. A gente vem trabalhando muito nisso daí, cara, também, assim, né? Na Maneiro. questão de entregar muito aroma e sabor, mas essa percepção de boca também. Então, a gente vem sempre mexendo na composição do grist de maltes para chegar num resultado bem bacana, cara. Maneiro. Essa corzinha, um amarelinho bem clarinho, não sei se talvez pelo vídeo que Dá parece, para para mim ver. parece um Para mim, amarelo pelo mais menos, escuro, não sei, mas é um amarelo palha vivo, assim, é né? um amarelo palha, mais clarinho. Tá com a cor linda mesmo, cara. Então, Uma turbidezinha. é bem turva, né? É muita aveia, tem bastante aveia aqui. A gente pega firme na aveia. E aí agora a gente tem a Sakura Blossom, né? E a Sakura Blossom, a questão atrás da narrativa aí do rótulo, Vou até puxa, é servir o Red aqui. um evento natural aí, que vamos dizer que é quase uma maravilha do mundo aí, aquela imagem das flores de cerejeira, né? Das cerejeiras, né? Desabrochando e tal. Isso é algo que, né? A gente colocou como a narrativa no Japão, né? Que existe, né,
claro, no mundo inteiro, mas é muito comum lá, assim, turistas Sim. vão lá para apreciar, que tem, né, diversos lugares, cidades ali que tem uma quantidade muito grande, então viram realmente um evento, o pessoal faz turismo lá para ir ver essa beleza, né, e tem imagens lindas, então a gente quis trazer isso, e aí eu quis trazer também, caiu aqui, quis trazer a cor, né, a gente trouxe a amora aí, o cupuaçu que é o primeiro plano, para ser o protagonista, mas eu trouxe a amora que era para justamente simular a cor das cerejeiras, então, das flores de cerejeira, né? E trazer essa narrativa aí de você olhar para a cerveja, olhar para o rótulo. Então, eu quis trazer algo sensitivo também para o consumidor aí. Ficar dentro de um contexto, né? Isso, acho que tem tudo isso, né? A gente que é apreciador tem isso, né, cara? Do rótulo entregar algo, mas aí a cerveja, e você, quando consegue unir os dois, eu acho que foi algo que eu bolei assim, falei, puxa, eu acho que é bem bacana. E aí, então, assim, o cupuaçu sendo uma fruta exótica aí, que não é tão consumida no Brasil todo, né? É mais no Nordeste, norte e Nordeste, né? Então... Eu lembro quando eu fui um tempo atrás para Bahia, cara, lá era muito comum de ver açaí com cupuaçu. Você pedia vir açaí com cupuaçu, era muito comum. Então, eu até ia comentar isso. No Brasil como um todo, sim, o cupuaçu começou a aparecer, vamos dizer assim, principalmente mais pro Sudeste e tal. No açaí, cara, creme de cupuaçu, né? Antes era só cupuaçu com banana ou morango, né? E aí trouxeram, eu não vou saber de onde que trouxeram o creme de cupuaçu ali junto com o açaí, né? Alguém inventou bolou ali essa aí e deu um casamento muito legal. E aí muita gente só conhece o cupuaçu por causa do açaí, às vezes, né? Ou do sorvete, né? Porque nem o suco é tão comum aqui, né? E a sorvete fruta já vi também. Em sobremesa de restaurante, assim, algumas coisas. Isso. Eu conheci o cupuaçu como... E eu vou te falar, Bahia também, cara. Viajando, é muito comum o sorvete de cupuaçu puxa, eu acho muito refrescante, é diferente, é um sabor diferente o cupuaçu, né? É algo assim que, sei lá, não parece, não lembra nada, assim, de outras frutas, algo... É bem original, né, digamos, original, mais único. Isso, é único mesmo. Então, a gente trouxe muito cupuaçu, uma quantidade, assim, enorme, que era para ele aparecer realmente muito presente, para estar muito presente, assim. Na descrição da cerveja ali, vi que botou 0,5 tonelada no tanque de E foi, cara, e foi mesmo. Eu falei para o pessoal da cervejaria, eu falei, vai chegar fruta aí, viu? Mas arruma lugar aí, porque tá indo bastante. Se prepara. Mas ficou muito boa, cara. Cara, e é isso. Com a cor linda também. Bem viva, um rosinha bem vivo. Que realmente remete à flor da cerejeira. Cara, ficou bem legal aí. E essa aqui, 9,1% de teor alcoólico, 9,1, né? cara. E ela tem um corpo legal na boca também, cara. Tá bem sedosinha. A gente vem... O corpo das sours, no geral, sempre vocês vão ver isso, assim. É um corpo alto, realmente, para também deixar o álcool bem inserido, deixar ele bem escondido. A ideia, a gente trabalha muito bem a questão da fermentação nesse tipo de cerveja mais alcoólica, então a gente tem um cuidado mais especial com essas cervejas mais alcoólicas, que é para na parte de fermentação, que é para justamente evitar que ele pareça ali no aroma ou no sabor, ou que fique, né, algo desagradável, né? A gente vem trabalhando dentro de tudo isso, tentando aparar as arestas ali para trazer sempre, cada vez mais, né, uma cerveja com mínimo de detalhes a melhorar, assim, né? E é uma evolução, a gente constante, sempre... né? A gente sempre pede mesmo e fala que agradece o feedback do pessoal e que falem mesmo, porque falar, elogiar é muito bom, mas o melhor feedback sempre quando o sincero, mostrando o que pode ajustar, isso, né, para a próxima. Isso mesmo, é isso mesmo. Muito maneiro. Cara, e vamos lá. A gente conversou, acho que sobre todos os rótulos, acho que não deixamos passar nenhum aí, né? Foram mesmo, foram todos. Foram todos, né? E o que a gente pode esperar aí da Storm nos próximos capítulos aí dessa história? Tem algum planejamento em mente, seja de
que a gente pode esperar, às vezes, um estilo diferente ou alguma coisa? Dá algum spoiler aí pra galera. Sim, André, o que vocês vão ver aí sempre realmente vão ser cervejas de estilos voltados mais para o que a gente vem produzindo, que vão ser as Double New England IPAs. A gente vem agora no mês que vem com uma Double West Coast IPA, tá? Então, nós fizemos uma West Coast, agora a gente está vindo com uma Double West Coast. E Sour é algo que sempre a gente vai querer trazer para vocês também. E assim, a gente está antenado, né? A gente está antenado globalmente aí, tentando sempre descobrir algo que a gente possa encaixar, que possa ser legal, em termos de blend, em termos de estilo, em termos de novidade. A gente tá sempre de olho, cara. A gente vem agora numa pegada de lançar 2 rótulos por mês, né? Então é algo que a gente começou mês passado, mês passado, lançando 2. A gente praticamente nós dobramos aí o volume de produção. E agora são 2 rótulos por mês que já está no nosso cronograma, né? Então vai ter bastante cerveja. A gente vai explorar muita questão de lupulagens, de blends. Vamos tentar trazer algo diferente também, questão de perfil sensorial do que o pessoal tá acostumado, assim. Vem algo aí, não para essa próxima, mas um pouquinho ali para frente, algo que a gente quer trazer, uma New England com lúpulos mais clássicos. Então, para trazer um perfil sair um pouco só do frutadão cítrico que é mais comum, né? Sim, de lúpulos americanos a gente vai, então assim, a gente tá neozelandeses aí que estão também no hype. Não, é super bacana, né? Mas eu acho que é legal também tentar trazer uma pegada mais resinosa, né? Herbal, floral, algo também mudar um pouco aí o sensorial. Então tem isso, evolução constante aí, mas sempre muita qualidade, cara. Muita olho qualidade. Aberto aí do que tá rolando, o que tá aparecendo. A gente sempre querendo trazer muito aroma, muito sabor. É isso que vocês podem esperar aí da Storm, cara. A gente não mede esforços para trazer algo mesmo. Cara, e realmente tem trazido as coisas bacanas aí. Acho que eu tive a oportunidade de experimentar todas, cara. Entregou muito bem aí o que era a proposta. Tenho certeza que nas próximas vão vir cada vez melhores, cara. Pelo pouco que consegui aí bater o papo contigo, percebi que é alguém que realmente está empenhado, dedicado, cara que estuda, como você falou, né? Pegando os feedbacks, vendo o que pode estar sempre melhorando e tal. Então, é receita do sucesso. Vamos aí, cara. Estamos na luta, viu, André? A batalha é firme aí que eu sei, cara. Não é fácil, não. E é para o público aí, para tentar sempre contribuir para o nosso meio cervejeiro, para a nossa cena cervejeira brasileira e vamos tentar elevar cada vez mais o nível aí, que já está muito alto, vejo, no nível brasileiro aí, principalmente nessa questão de New England IPAs aí, né? Acho que a gente já não está devendo nada aí para fora. Com certeza. Cara, Hugo, acho que... Não sei se você tem mais alguma coisa aí para falar. Poxa, eu falei pra caramba, cara. Eu falo pra caramba também. Não, mas e aí pega assunto que é de papo. Pega assunto que é de cerveja, né? Se gosta, tal. vai. Aí, eu gostei bastante aí do bate-papo. Acho que foi legal para o pessoal conhecer um pouco mais aí da minha pessoa, né? Quem tá por trás da Storm, saber um pouco mais do lado pessoal. Eu tô tentando voltar agora com esse projeto, que era algo que a gente tinha começado lá atrás. Eu cheguei a gravar algumas entrevistas assim, até pessoalmente, né, de vinho, o pessoal da cervejaria, teve o Bernardo da cervejaria do Toroto, teve o Fernando da Latido, que são de cervejarias mais locais aqui. Sim. Acabava que eu conseguia ter um contato um pouco mais próximo, mas começou essa pandemia, maluquice e tal, eu tinha pausado um pouco isso, mas a minha ideia é tentar dar esse espacinho para o pessoal das cervejarias, para poder fazer esse link, né, entre o pessoal das cervejarias com o público, porque eu sinto que a galera quer entender, sabe? E eu acho que a gente trazer essa educação pro mercado, educação que eu digo assim, de entender o que tem por trás, porque às vezes a gente pega e lê o rótulo, a gente que eu digo assim, o consumidor médio,
ele não sabe interpretar tão bem ainda, né? O público um pouco mais high-end pega ali, entende, pô, do dry hop, não sei o que, do lúpulo, sabe qual é o perfil, mas muita gente não entende. Então, acho que esses bate-papos ajudam a fomentar um pouco esse entendimento um pouco maior no mercado, sabe? Poxa, com E certeza. acho que é bom para ambas as partes, tanto para o lado das cervejarias, para a parte do consumidor, Com certeza, e o André. ciclo vai se fortalecendo, né, cara? Isso é assim, é algo que você vai trazer aí, que você vem trazendo, que é muito importante, assim, e ajuda muito, tudo, que nem você falou, todo mundo. É muito importante o pessoal entender um pouco mais por trás, né, de processo até, Uhum. e tal. A gente, Nessa às conversa, o vezes a cara gente começa não a entender, fala tudo, então a né? aveia dá mais É, corpo, não sei. E às vezes ele vai é, ler no rótulo, pô, que tem aveia, então essa as não vai ser tão dificuldades, né, que a gente tem também, né? Muitas vezes o pessoal não entende, né? A gente é sim, cigano, produção, logística, desenvolver cigano, a gente rótulo. produz numa fábrica, enfim, a exposição que a gente tá a riscos aí, são investimentos Sim. altíssimos, muita gente não sabe disso. E, cara, e carga tributária, é umas maluquices de. Nossa, Pô, aí é melhor nem entrar. é assunto para um outro papo, né, cara? Dá Ai, para ai. reclamar de burocracia, dá para fazer um Nossa, papo de não, uma mas é hora. bacana, engrandece bastante aí o setor, cara, um bate-papo desse sim, você levar isso pro pessoal, quero dizer, né? É. Então é isso, cara. Pô, muito obrigado pelo papo, cara. Pô, espero que em breve a gente possa voltar e bater um papo de novo aí sobre novos rótulos, né? Deixa acontecer um pouquinho, a gente volta, bate papo, puxa outros assuntos aí. E, cara, parabéns mais uma vez aí Bacana, pelas bacana, cervejas. André. Sucesso, sucesso aí, cara, na empreitada com o trabalho que você vem fazendo, e nessa empreitada também com os vídeos e tudo, cara. Pô, eu acho muito Uhum. bacana. Eu fico feliz de ter pessoas que estão dispostas a isso, cara, também. Então, A beleza, ajudar a cara. cada vez mais fomentar esse setor. Valeu, valeu. Saúde, então, meu amigo. Saúde, cara. Um abraço aí. Tchau. Ah, uma coisa. Ah, Quem fala quiser aí. encontrar a Storm, fala aí o Instagram, onde encontra vocês aí. A gente variavelmente vai ter alguns rótulos lá à venda no site da Beermind, mas se alguém quiser acompanhar o Hugo aí, o Instagram da Storm, ver as novidades, acompanhar, fala aí o arroba para Cara, tem site. arroba. Então, a gente, por enquanto, a gente focou no Instagram. Hoje em dia é o que mais o pessoal tem utilizado mesmo, né? Então, a gente focou só em ter o Instagram por enquanto. Então, é arroba Storm Brewing. Então, acompanha a gente lá, a gente sempre está colocando as novidades, sempre está repostando dos pontos de venda. Então, assim, o pessoal, né? Do Brasil inteiro aí vai poder Onde acompanhar. encontrar e tal, né? Isso, manda direct pra gente, que a gente sempre indica os pontos de venda parceiros aí em cada região. É isso aí, acompanha a gente lá. Então, beleza. Vou Aos botar o poucos a link gente aí quer na aparecer mais. descrição. Vou botar os links aí na descrição. Cara, então, saúde aí, Hugão. Um abraço, cara. Saúde, meu Obrigado pelo brother. papo. Fica na Valeu. paz aí.